o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, o Dr. António Nunes, também o Comandante Carlos Jaime Santos e o Sr. Engenheiro Eduardo Correia. Bem-vindos e é um gosto imenso do nosso grupo parlamentar e em nome de todos os deputados do Partido Chega apresento os nossos cumprimentos e nas vossas pessoas cumprimento e saúde todos os bombeiros de Portugal que de facto desempenham uma ação que compete ao Estado, mas que está delegado nas associações humanitárias e das quais o Estado necessita e a população necessita. De facto, nós acompanhámos este requerimento para a audição urgente da Liga Portuguesa dos Bombeiros, submetido pelo PSD, porque é um assunto também que nos preocupa sobremaneira e tem vindo a chegar ao nosso grupo parlamentar várias queixas, várias preocupações da população, um pouco por todo o país, da situação atual em que se encontra o acesso à saúde e vivemos até nesta semana uma situação dramática, urgente e emergente nesse acesso à saúde, em que os bombeiros também já se pronunciaram. Pois esta situação aumenta o número de quilómetros que têm que ser feitos entre os vários hospitais, tendo ou não os serviços de urgência abertos e, obviamente, isso influencia também no gasto com os transportes. De facto, o nosso grupo parlamentar apresentou, neste mesmo Orçamento de Estado, várias propostas relativamente a esta área do acesso à saúde e no socorro das populações, nomeadamente uma proposta em que isentava todas as ligas humanitárias de bombeiros à isenção do IMI. Essa proposta foi chumbada pelo Partido Socialista e pela esquerda. De facto, não é a matéria desta audição, mas era também alguma coisa que poderia ajudar à saúde financeira dos bombeiros portugueses. E gostava que o Sr. Comandante o Sr. Presidente se pronunciasse sobre esta medida, qual é a sua opinião e se tem uma visão geral do país sobre em quantos municípios dos 308, de facto, os bombeiros continuam a ter que pagar IMI e em quais é que não pagam, uma vez que até têm chegado relatos de bombeiros que mudam as suas sedes de concelhos para deixarem de pagar esse valor dos quartéis. Relativamente ao preço do gasóleo, que é a nossa matéria de hoje, gostava de perguntar muito diretamente do pacote de propostas de ação que a Liga Portuguesa dos Bombeiros apresentou ao Governo e que o Sr. Presidente instigou o Governo a responder num prazo máximo de 15 dias, segundo as suas palavras, muito objetivamente, desse conjunto de propostas de ação, quais é que de facto foram acedidas, quais é que foram aceites e quais é que foram implementadas, porque muitas vezes sabemos que o Partido Socialista é muito bom a fazer planos de ação, planos de contingência e a fazer promessas, mas depois na concretização é que está o diabo e, portanto, gostava que respondesse muito concretamente acerca desse assunto. De facto, os efeitos financeiros podem ser desastrosos no acesso das pessoas à saúde e as situações complexas de tesouraria dos bombeiros podem fazer com que as pessoas não tenham esse acesso aos transportes emergentes, mas também aos transportes de doentes não urgentes. Sabemos que temos uma população bastante envelhecida. Muitas pessoas perdem a sua carta de condução, deixam de poder conduzir e, portanto, confiam nos bombeiros e dependem muitas vezes desse transporte para aceder à saúde, para aceder tanto aos cuidados primários como aos cuidados hospitalares, e é com enorme preocupação que ouvimos o Sr. Presidente dizer que podem existir associações humanitárias que fiquem sem condições de atestar as ambulâncias e de atestar as carrinhas de transporte de doentes. Gostava que explicasse qual é a dimensão desse problema, qual é a previsibilidade com que isso possa acontecer e qual é a dimensão do problema. Portanto, pensamos que não basta dizer que existe o problema, mas que precisaríamos de dimensionar esse problema. Depois, por último,
por último, só gostava de lhe perguntar se não seria mais vantajoso negociar com o Governo uma fórmula para a subvenção dos transportes, uma fórmula que tivesse por base o preço dos combustíveis a cada dado momento, em vez de estar sempre a pedir os valores absolutos, não é? Portanto, em vez de estar a negociar vários subsídios ano a ano e que esses subsídios acabam, que essas subvenções acabam por ficar, quando acaba o prazo da negociação ou quando a negociação é fechada, muitas vezes esse valor já está ultrapassado pela evolução dos preços, talvez fosse mais fácil negociar uma fórmula que, tendo por base o valor do combustível a cada momento, garantisse às associações humanitárias de bombeiros uma justa reserção do valor ao quilómetro e do valor do combustível. Muito obrigado. Deputado, passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Santos Frazão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Dr. António Nunes, quero desde já saudá-lo pela coragem, pela franqueza e por não ter medo de vir aqui dizer a situação atual em que se encontram os bombeiros de Portugal contra esta esquerda que já foi unida e que agora está desunida. Vem aqui agora tentar fazer política para uma audição... Sr. Presidente. Srs. Deputados, agradeço que deixem-nos ouvir o orador. Srs. Deputados. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu pedia que deixássemos ouvir o orador. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Faça... Sr. Presidente, faço um requerimento à mesa para haver a consequente... Com certeza, Sr. Deputado, pode prosseguir. Queria saudá-lo novamente pela sua coragem de vir aqui dizer francamente e com honestidade e com franqueza e frontalidade aquilo que se passa nos bombeiros de Portugal, e vou-lhe colocar questões concretas, ao contrário do grupo do Partido Socialista, que fez um elogio vazio e inconsequente, porque de facto a situação atual em que estamos denota o estado da última governação. Esta esquerda unida que agora vem aqui fazer-se de muito dura e dizer que apresenta muitas propostas, parece que se esquece que aprovou os últimos 4 orçamentos do último governo e, portanto, se de facto tinha tantas propostas, podia ter usado o seu poder negocial para aprovar essas propostas e ajudar mais os bombeiros de Portugal. Mas, de facto, gostava de perguntar ao Sr. Presidente, Dr. António Nunes, se está a equacionar face a esse cenário dantesco que acabou de dizer, e que quem teve ouvidos e quem quer compreender o que se está a passar pode compreender muito bem o que se está a passar, se está a equacionar algumas medidas de luta, porque, nomeadamente, os bombeiros sapadores já fizeram greves no último ano, nomeadamente no município onde eu sou vereador, no município de Santarém, os bombeiros sapadores já fizeram uma greve, estão em diferente com a própria Câmara, e, de facto, os bombeiros voluntários também podem ter medidas de luta à sua disposição, nomeadamente medidas no socorro e também medidas judiciais. Sr. Presidente, se de facto veio aqui dizer que houve 2 leis que não foram cumpridas, qual é que é a consequência judicial, se tem como objetivo intentar algum processo contra o Estado para ser ressarcido dos valores que estavam previstos nessas 2 leis que enumerou e que não foram compradas. Muito obrigado. Muito obrigado.